Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. A Páscoa era a festa estabelecida por Deus para que Israel se lembrasse todos os anos da libertação do Egito. Era uma refeição que fazia a memória dos grandes feitos do Senhor em favor do povo judeu. Principal ingrediente da ceia pascal era o cordeiro, que lembrava o povo do sangue do cordeiro aspergido no batente das portas dos hebreus, que fez com que o anjo exterminador pulasse a casa dos hebreus e exterminasse apenas os primogênitos do Egito. Era a memória da libertação e da salvação de Deus. Na Páscoa, então, os judeus se dirigiam a Jerusalém para oferecer os cordeiros em sacrifício no templo e comer a refeição pascal. Todos os anos, na época da Páscoa, Jerusalém se tornava uma das cidades mais populosas do mundo antigo devido à grande multidão que acorria à cidade santa para comer a Páscoa. É nesse contexto que se insere a cena do evangelho que nós ouvimos neste domingo. Jesus sobe para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Portanto, nós vemos nesta atitude de Cristo que ele não veio para destruir o culto. Ele mesmo segue os mandamentos religiosos, os preceitos judaicos, mas ele veio para purificar o culto dos seus desvios, daquilo que estava errado, não fazia mais a vontade e o desejo de Deus. Da mesma forma, Jesus também não veio para abolir a lei. Nós ouvimos na primeira leitura que Deus deu os mandamentos ao povo. Jesus não os cancela, mas dá uma plena interpretação. Mostra qual é o correto sentimento e cumprimento dos mandamentos. Os mandamentos são bons, não são vazias proibições, mas buscam a liberdade plena do povo de Deus, busca fazer com que o povo realize a vontade de Deus. Mas quem cumpre bem a lei é aquele que vive os mandamentos com amor. Então, o amor é o centro de toda a lei, de todo o mandamento. Chegando ao templo, Jesus fica admirado com a deturpação do culto, com a corrupção religiosa. Ao invés de encontrar pessoas em oração, ele vê um cenário de compra e venda. Vê apenas interesses financeiros. Então, a crítica de Jesus não se concentra nas mercadorias que estavam sendo vendidas. Vejamos, os peregrinos precisavam percorrer grandes distâncias para chegar até a cidade santa de Jerusalém. Era impossível levar animais na bagagem para sacrificar no templo. Por isso, eles compravam todas as ofertas no próprio templo. O objetivo original de se vender bois, ovelhas e pombas era bom. Inicialmente, tinha como intenção dar a todos a possibilidade de oferecer um sacrifício a Deus. Mas a casta religiosa do templo se deixou corromper. Com o passar do tempo, ela se perverteu. Perverteu também a prática da venda dos animais. Vejamos os detalhes. Os peregrinos trocavam as moedas do império por moedas do templo com os cambistas, porque a moeda do império trazia a figura do imperador. E na casa do Senhor não poderia entrar nenhum ídolo, porque o imperador romano era adorado como Deus. Por isso se trocavam por moedas próprias do templo. Utilizando essas moedas, os peregrinos compravam animais para o sacrifício com os vendedores do templo. Por fim, ofertavam estes animais aos sacerdotes do templo. Naturalmente, devido à grande multidão de peregrinos que ia celebrar a Páscoa em Jerusalém, não era possível sacrificar tantos animais em um tão curto período de tempo. Então, muitos deles voltavam para os vendedores para serem revendidos e geravam lucro. Os animais eram recomprados, reoferecidos e revendidos. É por isso que Jeremias, no Antigo Testamento, denuncia o templo dizendo que ele havia se tornado um covil de ladrões. E Jesus retoma também esta crítica em seus evangelhos. No evangelho que nós ouvimos hoje, ele faz um chicote e expulsa os vendilhões, acusando-os de fazerem da casa de Deus uma casa não de oração, mas de comércio. Jesus expulsa os vendedores de bois e de ovelhas junto com seus animais. Jesus espalha as moedas e derruba as mesas. Estranhamente, ele só dirige a palavra aos que vendiam pombas e os censura, dizendo que era para eles tirarem tudo aquilo dali. A pomba
era o único animal que os pobres conseguiam comprar para o sacrifício de purificação. E nós notamos isso quando olhamos para a cena da apresentação do menino Jesus no templo. José e Maria eram pobres e por isso oferecem pombos em purificação para Deus. Basta lembrar então que o perdão de Deus que ele queria oferecer aos mais necessitados, aos mais pobres, estava agora sendo vendido e alimentando uma ganância, estava sendo usado para o enriquecimento do templo e dos sacerdotes. A denúncia de Jesus é bastante profunda. Mais do que os animais, a verdadeira vítima sacrificial era o pobre peregrino. Era o povo de Israel que estava perdendo a sua vida e sendo imolado no templo de Jerusalém, e por isso Jesus não aceita esta prática. Gostaria de chamar a atenção para o instrumento que nosso Senhor se utiliza para a purificação do culto e do templo. Diz o Evangelho que Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. O original grego vai dizer Jesus fez um flagelo de cordas. Este instrumento é bastante simbólico. Aquele que viria a ser flagelado na paixão por seus algozes, hoje os flagela primeiro. Então, Jesus usa o chicote para açoitar os indisciplinados, os injustos, os impuros de coração. A tradição profética apontava que o Messias viria armado com um chicote na mão para castigar os pecadores. E hoje Jesus cumpre o anunciado, mostrando quem são de fato os grandes pecadores. Ele não castiga os excluídos do templo, não castiga os que eram considerados impuros, mas justamente aqueles considerados a alma do templo. Jesus açoita a instituição sacerdotal. Então, o chicote de cordas é símbolo da cadeia dos pecados que havia degenerado o coração humano, principalmente o coração dos líderes religiosos. O Evangelho nos diz claramente que Jesus fez um chicote com cordas. Ele, com as suas próprias mãos, teceu um chicote com cordas. E como se faz isso? Entrelaçando os fios e os cordões uns aos outros. Jesus está mostrando didaticamente, com as suas próprias mãos, como é que o ser humano e a religião se corrompem, entrelaçando um pecado ao outro, como um grande emaranhado de fios que formam uma corda. Essa cadeia de pecados vai se formando em nossa vida, vai sendo tecida quando nós encobrimos um pecado com um novo pecado. Quando nós vamos justificar as nossas faltas e acabamos caindo nos mesmos erros ou até em erros piores. Quem roubou vai subornar o outro para que o roubo não seja descoberto. Acrescentou um pecado ao outro. Quem traiu vai mentir para não ser flagrado. Quem desrespeitou vai caluniar para tirar o foco e dizer que o outro está errado. Quem foi negligente com a sua fé vai dizer que as pessoas da igreja não prestam e por isso se afastou da comunidade. Vejam, um pecado leva ao outro. A corda vai crescendo e quando percebemos já é tarde demais. Já estamos sendo flagelados pelas nossas próprias faltas e culpas. E é por isso que Jesus chicoteia com cordas, para mostrar que é esta cadeia de pecados que degenera o coração humano, que nos leva à corrupção, que nos leva à perdição. O verdadeiro flagelo da humanidade é o pecado, é a desobediência a Deus. É a humanidade que não quer olhar para os mandamentos, mas quer ser livre por si mesma. Mudemos todas as estruturas sociais, econômicas, políticas e deixemos de lado a conversão do coração. Deixemos de lado o mandamento do Senhor. A sociedade continuará corrompida. Porque a sociedade não pode ser mudada por fora, mas, em primeiro lugar, deve ser mudada a partir do coração, a partir das intenções humanas. Por isso é falsa a religião que não promove a conversão do coração. É falso o cristianismo que prega um Cristo light, com uma mensagem adaptada aos gostos e tendências do momento. É falsa uma igreja que fala de muitas coisas, que trata de muitos assuntos, mas se esquece da cruz. Esta não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a deturpação da fé que Jesus critica no evangelho de hoje. É o esquecimento da justiça, a banalização do sagrado, que infelizmente nós vemos florescer em nossos tempos,
o nome de Deus que vai sendo usado para interesses escusos, que vai sendo usado para tirar a vida. Este é um desrespeito do mandamento que nós ouvimos na primeira leitura: não tomar o nome de Deus em vão, ou seja, não tomar o nome de Deus para negócios próprios. O nome de Deus hoje vem sendo usado para prometer curas, milagres, prosperidade material. Não é este o desejo de Deus em primeiro lugar, mas a conversão do coração, o encontro da criatura com o seu Criador. O nome de Deus vem sendo usado para conseguir influência e visibilidade social. O nome de Deus vem sendo usado para criar uma religião segundo a vontade do homem. Por isso, no meio de tanta confusão, de tanta instrumentalização do sagrado, instrumentalização do nome de Deus, como saber qual é a pregação verdadeira? O parâmetro está na segunda leitura. Nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Este é o Cristo da igreja, o Cristo que assume a cruz, o Cristo que vai até as últimas consequências, até mesmo a ponto de doar a sua vida. Um Cristo sem o chicote da verdade e da justiça não é o verdadeiro Cristo de Deus, é um Cristo inventado. Um Cristo que não passa pelo Calvário, que não abre os seus braços na cruz, não é o Cristo de Deus, é um Cristo inventado. O seu corpo flagelado pelos nossos pecados, crucificado pelas nossas faltas, é o templo verdadeiro onde Deus se manifesta. E é por isso que Jesus fala do templo do seu corpo e não de um templo como construção de pedras. O seu corpo é o lugar do encontro com Deus. É o novo e definitivo templo. É por isso que na hora da morte de Jesus, o véu do templo de Jerusalém se rasga em duas partes, porque o mistério e a glória de Deus já não estão mais encerrados em quatro paredes, mas foram revelados ao mundo inteiro na morte do Filho, no sacrifício do Filho pela conversão dos pecadores, pela salvação dos pecadores. O Deus que morre na cruz em nosso lugar é o único que pode purificar a nossa alma e fazê-la também templo, morada de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.